130. Regressor Instruction. Capítulo 661, Probabilidade de vencer. 3. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eu sabia como o mecanismo mágico funcionava desde que comecei como bruxo. Por isso, também percebi como foi difícil o que Kim Il-sung disse na refeição de ontem. Era difícil dizer que as conquistas de Jungaian eram humanas. Não seria correto dizer que Jungaian entrou no reino dos deuses na primeira linha do tempo. A habilidade dela na primeira rodada me surpreendeu, não me deixando escolha a não ser pensar a respeito. A segunda rodada foi esperançosa no sentido de que Jungaian era mais habilidosa em magia de destruição em massa, mas não se podia negar que ela era inferior em todos os aspectos à sua versão anterior. Porque Kim Il-sung se agarrou a Jungaian desde o início de seu retorno, e como a primeira raça humana, que parecia prestes a tropeçar e desabar, conseguiu resistir às mãos do Mask Trash. Finalmente entendi. Era quase óbvio porque Jin King queria matar Jungaian. Não havia outra forma de controlar Jungaian a não ser fazê-la se matar. Talvez tenha sido após a morte de Jungaian que a humanidade começou a ser pressionada severamente. Para ser honesto, eu entendi. Eu pensava na magia como um meio de me tornar o primeiro bruxo do continente. Todos os bruxos ficaram maravilhados com ela. Estudiosos e alquimistas não conseguiam entender seu mecanismo mágico. Hobbies e gostos, o quanto Jungaian conseguiu crescer quando seu único amigo era a magia. Pode-se dizer que estabelecer limites em primeiro lugar foi um ato tolo. Se as impurezas do lixo mascarado não tivessem intervindo, Jungaian talvez tivesse ficado um pouco mais forte. Como o marido dela era Lei Killeone, a magia de perseguição dela ficou tão difícil de detectar que precisei usar os olhos da mente para isso. Nem mesmo Kim Il-sung conseguia detectar sua magia. Para ser honesto, eu nem sabia se conhecia toda a magia de Jungaian. Ninguém diria nada sobre isso, mas quem sabia se Jungaian tinha desenvolvido sua própria magia de telescópio e estava olhando para onde eu estava. É assustador pensar nisso. Ao me virar de lado, ansioso, me vi preso e imerso em um quarto estreito. Eu nem tinha me lavado, e só usaria magia de limpeza para lavar, assim como Jungaian fez. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Park. Park Mijin. Eu tenho que matá-la. Eu tenho que ir. Eu tenho que matá-la. Ela tem que morrer. O rabisco constante da caneta era semelhante ao de um matemático gênio que só tinha sido visto em filmes. Eu não sabia qual magia ela estava estudando, mas seu crescimento parecia ser uma conclusão inevitável. A magia dela também aumentou. Foi surpreendente que ela aumentasse seu atributo mágico em menos de um dia, mas ainda assim não havia tempo suficiente mesmo considerando isso. Achei que estávamos apenas na linha de largada. Leiji estava me olhando quando suspirou. Fugir é a resposta, certo? Não, Nona, eu te disse que temos 25% de chance. Eu não aposto só com essa probabilidade. Claro, vou fingir que estou fazendo o meu melhor, mas sempre estarei pronto para levantar a mão e escapar. Por isso estou dizendo que vou levar mais uma pessoa. Não importa quantas vezes eu pense nisso, 10 pessoas são poucas demais. Então faça. Sinceramente, não posso pagar. Mas se for sobre uma pessoa, tenho certeza de que vai ficar tudo bem. Que bom ouvir isso. Então, você fez a simulação? Ah, sim, eu acabei de fazer. Quão mais forte Jungaian precisa ser para encher a colina do soldado ocidental com água do mar? Quanto ela pode preencher com os atributos de magia atuais? É isso que você está perguntando, certo? E os resultados? Leiji espiou no espelho de mão da deusa que segurava, 34,3%. Não acho que tenha existido tal operação. Não acho que você esteja tentando brincar de pirata nas colinas. Você não está tentando fazer a unidade 2 da Arca de Noé sem eu saber, está? É só uma medida de quanto Jungaian evoluiu. Não é suficiente se você quiser preenchê-la até 100%. Não é quase impossível aumentar os atributos mais do que 2 vezes. Não mais que 2 vezes. Se aumentarmos em 10 de cada vez, ganhamos pontos extras. Mas temos que aumentar pelo menos 20 para encher tudo. Mesmo considerando que os fiéis intelectuais estão se levantando juntos. Não sei se é possível, mesmo que ela tenha atingido o número mínimo de estatísticas exigidas. É possível. Bem, honestamente, acho que não é possível. Talvez seja melhor abandonar o primeiro jogo. Se você está esperando crescer, precisa procurar mais longe.
Opa, você lembra quando os demônios te pegaram, né? Você também cresceu explosivamente naquela época, não foi? A magia de movimento instantâneo também surgiu naquela época. Que tal entregar metade da humanidade com a mentalidade de sacrificar no primeiro jogo e aumentar a força ficando preso dentro de casa o máximo possível? 36 dias, não, 35 dias agora. Não será possível em até 35 dias. Se você persistir o máximo que puder, ainda conseguiria tirar depois de alguns meses. Se Opa for sequestrado uma vez no meio da guerra, eu invocarei até um planeta e pousarei na cabeça dos pombos. Eu também estou pensando nisso. Jungaian não é o único problema. Por que você não deixa toda sua dor e angústia desaparecerem? Vamos só andar na Arca de Noé. Eu já estava pensando nisso, mesmo que a Noona não tivesse mencionado. Só estou tentando ver como posso usar esses 35 dias. E quanto ao anúncio oficial, estou desacelerando o máximo que posso. Se houver uma crise no continente após 36 dias, será confuso. Faz muito tempo desde a última vez que a imprensa calou. O mesmo vale para as outras pessoas na sala de conferências ontem. Mesmo que eu não dissesse nada, eles ficavam calados sozinhos. Isso é vantajoso para nós, pelo menos. Você tem uma agenda? Não, todos recusaram. Eles não precisam vir, e dizem que virão sozinhos se eu chamar. Achei que levaria um tempo para consertar, mas os líderes de algumas regiões pareciam ter ideias diferentes. Ainda assim, fiz uma lista das pessoas problemáticas, então é melhor acalmá-las se precisar. Ah, sim. Mais alguma coisa de ontem. Já te contei tudo o que sei. Depois que Noona saiu para fazer compras com Lejin, bebi uma taça de vinho e voltei para casa para trabalhar. Depois limpei o manual. Eu só trabalhava. Para ser honesto, como fiquei um pouco chocado, não pude fazer mais nada. Alguns pensariam que fui embora porque quis. Fui embora para que você pudesse falar sobre algo importante. E Ejin também sentiu pena. Ela parecia achar que tínhamos uma chance. Chance? Uma chance. O quê? Mas ela ainda é fofa, mesmo depois de saber que não há esperança. Já te contei o quanto fiquei chateado quando Sung se curvou e pediu desculpas. Eu senti quando vi. Enfim. Como você vai realmente fazer isso? Vou tentar quando tudo se acalmar. É fácil convencer Kim Sung. Tenho uma história para contar, então estou um pouco irritada, e não vai ser um grande problema se eu voltar ao normal depois do trabalho. Se você colocar Shuejin no monte como avatar e correr sinceramente, tudo acabará em uma noite. Tenho certeza de que não vai acabar. Tenho me esforçado tanto para seduzi-lo na masmorra tutorial. Ele não pode ir. Vamos apostar. Uma aposta se Shuejin e Kim Sung vão dar certo. Vamos nessa. Mas se eu ganhar, vamos brincar de fadas. E você vai interpretar a Lei Leon. Eu vou jogar com a Lei Jiou. Não me importa o que você aposte. Não me arrependa. Igualmente, opa. O quê? Por que ela está tão confiante? Eu estava naturalmente preocupado com a forma como ela apostou com tanta ousadia. Claro, eu não achava que seria derrotado, mas aquela confiança inútil continuava surgindo nos meus olhos. Numa época em que não se pode voltar atrás do que já disseram, Leiji iria se eu perdesse. Ah, porque eu quero dar um passo atrás. Eu sabia que não deveria renunciar pela honra de Xuejin, mas achei que deveria passar isso de forma morna por enquanto. Felizmente, a voz da Leiji veio à minha mente quando olhei pela janela, pensando em como deveria mudar as coisas. Achei que ela se arrependeu. Então, para onde você está indo agora? Isso é óbvio. Ela sabia de tudo e ainda assim perguntava, não era? Tem outro problema além do Jungaian. Ah, você tem razão. Além de Jungaian, havia mais um problema que eu precisava resolver. Você vai equilibrar as coisas. Isso mesmo. Sinceramente, eu não tinha certeza se funcionaria ou não, mas só existe um lugar para tentar. Se escolhêssemos um candidato, Kim Sung também seria colocado na mesa. Uma das pessoas que podia atuar como dissuasão contra as armas nucleares táticas dos oponentes era o segundo oficial em comando do continente quando Rafael não conseguia se mover. Ela desapareceu na primeira rodada, e seu paradeiro era desconhecido. Eu não sabia por que ela desapareceu sem um boato na primeira rodada, mas pensei que talvez seus problemas pessoais fossem a causa, ou que ela tenha caído na armadilha do lixo mascarado. Assim que desci da carroça com a Leiji, um grande castelo temporariamente construído para servir como base avançada apareceu à vista. Ah, Nona!
Me disseram que uma casa temporária da guilda seria construída na base avançada, mas eu não esperava que fosse tão grande. Quem olharia para aquilo e pensaria que era um quartel improvisado? A residência temporária do Mercenário Vermelho parecia um castelo real em um pequeno reino. Bem-vindo ao Mercenário Vermelho. Quanto tempo, senhor presidente? Ah, eu sei. Sim, Choyong-ki. Quanto tempo? Você mudou muito. Faz tempo, afinal. Lei Ji, faz tempo. Quanto tempo, senhor Yong-ki? Sinto muito que tenha que nos buscar assim quando soube que você acabou de ser promovido. Shae-ha me disse para trazer vocês pessoalmente. Ela parece estar realmente satisfeita que o presidente veio visitar. Acho que você não está muito feliz que eu tenha vindo junto. Isso não pode ser verdade. O Mercenário Vermelho sempre recebe convidados. Ainda mais, se for gente como a Lei Ji. Isso é uma oferta de reconhecimento. Isso não pode ser verdade. Não quero ser odiado pelo mestre da guilda do Cisne Negro. Entre, senhor presidente. Obrigado por nos guiar. Não, é uma honra. Poder servir ao senhor Lei Qiyong é uma responsabilidade gloriosa que apenas algumas pessoas do Mercenário Vermelho podem ter. O que foi isso? Se você tiver alguma necessidade ou se sentir desconfortável durante sua estadia, fique à vontade para me contar. Sim. Obrigado. O Mercenário Vermelho é incrível. Não sabia se era porque não vi o lugar há muito tempo, mas tudo parecia novo. Mesmo que a Guilda Azul tivesse crescido muito, o reduto da tradição Lindell parecia ser o Mercenário Vermelho. Eles diferiam em unidades e tamanho. Achei que era um grupo de mercenários brutos que lutavam contra qualquer um, independentemente de gênero ou potencial bem treinado. Além disso, foi Nona quem estava no auge. Vê-lo nos guiar até os quartos, e não para o escritório, de alguma forma me lembrou da segunda vez que nos encontramos. Entramos depois que dois mercenários que guardavam a frente nos receberam. A segunda candidata à inibidora da humanidade sorriu para mim, bagunçando seus cabelos ruivos como um leão. Você é bom nisso. Shae-ha deve ter se lembrado do dia em que contava piadas engraçadas. Regressor Instruction capítulo 662. Probabilidade de vitória. 4. Talvez algo esteja acontecendo. Você veio aqui pessoalmente, afinal. Vim aqui porque senti sua falta. Você é um bom jogador. Senta aí. E você também pode sentar lá. Então. Meu nome é Lei Ji, Rainha dos Mercenários. Eu sei. Tome um chá lá fora. Não, você prefere álcool. Você gosta de beber, não gosta? Ao ouvir a voz de Shae-ha, a porta se escancarou e algumas pessoas trouxeram bebidas. Ele não era tão grande quanto o Parque Deokigu, mas um deles era um sujeito bem grande. Ele arrumou a mesa com álcool. Um não tinha orelhas, e o outro tinha o rosto coberto de cortês. E ainda assim, apesar disso, tinham expressões tão honrosas no rosto. Não importava muito pensar que estavam honrados, mas não era uma cena fácil de ver no continente. Era uma visão que só podia ser vista em Mercenário Vermelho. Lei Ji também sabia disso. E considerando sua imagem, não era apropriado. Nunca tinha visto agir assim. Eu tinha certeza de que ela estava percebendo que algo estava errado. Claro, eu entendia como Lei Ji se sentia. Por algum motivo, Shae-ha. Ela é alguém que me deixa desconfortável. Achei que fosse a experiência dela no continente e sua força, ou a personalidade da Shae-ha, mas tinha quase certeza de que seria a segunda opção. Ela nasceu para ser rainha, e nasceu para estar acima dos outros. Embora não houvesse rainha consorte, quem poderia pensar em tais coisas quando alguém a via? Pelo menos, foi isso que eu vi. Não consegui imaginar Shae-ha ajoelhada, nem imaginar ela implorando na frente de alguém. Também não consigo imaginar ela perdendo para alguém. Por isso fui até ela. Eu vou conseguir. A primeira coisa que me veio à mente quando pensei na palavra forte não foi nem Kim Sung nem Jungayan. Você consegue, Nona, né? Se quiser dizer algo, me diga, querida. Quer dizer, é bastante tentador. O pequeno problema era que era difícil medir seus poderes exatos. Frequentemente, a resposta vinha apenas olhando para a janela de sua condição usando os olhos da mente. Apesar de ter escolhido uma classe mercenária que podia lidar com um grande número de armas como vantagem, raramente a vi segurando uma arma na mão. Não, eu quase nunca a tinha visto com um. Apesar de seu conhecimento avançado sobre armas gêmeas, sua principal preferência eram as mãos nuas, que na verdade estavam no auge do continente. Ela é uma guerreira louca.
Sempre que Shai-Ra estava na linha de frente, ela podia paralisar toda a área disputada. O 27º Corpo não podia usar blindagem adequada porque estava nas mãos do comandante, mas ainda assim era forte. Sinceramente, não seria certo fazer uma pergunta para ela. Fui um pouco cauteloso, mas tive que me manifestar. Nona, quão forte você é? HMM. Ah, droga, por que eu perguntei? Lei Ji me olhou com uma expressão surpresa. Ela parecia estar perguntando por que eu fazia essas perguntas abertamente, dizendo, não importa para você, mas eu sou quem vai me deixar levar por um clima desconfortável. Naturalmente, o silêncio continuou. Cerca de 2 minutos depois, Shai abriu a boca com um sorriso. Bem, talvez eu seja bem forte. Até que ponto? Não acho que vou perder para ninguém. Você lembra o que eu disse da última vez? Claro que eu lembrava. Eu realmente não sabia como ficar mais forte. Treinar normalmente não faz muito sentido. Ela não disse algo assim? Você já viu uma fera treinando? Você já viu eles praticarem usar as garras ou a mordida? Mudei meu método de um jeito que alivia o desejo que estava preso na minha cabeça. Mudei meu jeito de viver como um animal, só isso. Foi o que ela disse. Valeu a pena. Não era um método de treinamento, mas algumas de suas estatísticas haviam sido melhoradas. Eram suas estatísticas físicas. Era fora do padrão. Era relativamente menor, mas sua agilidade e estatísticas mágicas também mostravam crescimento. Na verdade, não é uma conquista tão grande. Estou aliviando meus desejos de forma refrescante graças a você, e às vezes, quando não sou bom o suficiente, vou para a floresta e destruo tudo. Não sei por que você está perguntando sobre o respeito das pessoas, mas acho que posso dizer essa com certeza. Eu sou forte. É. Sim. Eu posso ser mais forte. Eu não tinha nada a dizer. Nona. Merda. Por que você é tão legal? Fora isso. De certa forma, era como me contar o que eu estava esperando. No começo, achei que não havia outra opção além dela, mas senti como se todas as dúvidas que eu tinha tivessem sumido naquele momento. Eu entendia porque os potenciais de Lindell estavam todos no mercenário vermelho. Então, qual é o motivo? Tenho algo que quero que você faça. Quando espiei para Lei Ji, ela sentiu e assumiu. Não era muito. Da presença do homem dentro daquela luz até os 4 reis celestiais, ele disse, você não pode se mover como um mercenário vermelho, então deve ficar separado. Shai-Ra sentia com a história um pouco longa, e pensei que era apenas uma expressão da vontade dela de ouvir por enquanto. A guerra também era importante para ela, afinal. Acho que teremos um mestre da Guilda Azul e uma rainha mercenária. Vamos preparar o palco para você, para que não precise se preocupar com mais nada. Eu sei que é inconveniente para você, mas pelos 35 dias restantes, gostaria de recomendar que você sirva no Comitê de Proteção e Gestão Continental. Acho que haverá muitas coisas a considerar em relação ao plano que gira em torno de você, então peço sua compreensão. Eu sei que a rainha dos mercenários é forte, não nego isso, mas preciso obter dados precisos. HMM. O comando acha que temos cerca de 23,4% de chance de ganhar. É o resultado de analisar e simular a estratégia do continente e o poder dos inimigos. Assumindo que a rainha mercenária siga o plano do Comitê de Proteção e Gestão Continental, nossas chances serão ainda melhores. Agradeceria se você consultasse os dados que preparei e revisasse. Você está indo muito bem. É um cronograma exato de treino de cerca de 35 dias. Acho que o treinamento tático será mais importante do que o personal training. Analisei o número de casos e acho que você ficará satisfeito o suficiente. Além disso, acho que você perdeu alguma coisa. O quê? Não, Ji. Acho que estamos fazendo algo errado. Pouco a pouco, senti o clima mudar. Para ser exato, o ar ao redor da grande sala parecia ter ficado pesado. Acho que esquecemos algo. O que fazemos? Pensando melhor, eu estava ficando irritado aos poucos. Lembrei do que diabos esqueci. Para ser honesto, era justo pensar um pouco complacente. Shai-Ra com certeza faria um favor para mim. Achei que ela definitivamente se juntaria a nós sem pensar muito. No entanto, percebi repetidas vezes que não era esse o caso. Shai-Ra me faria um favor, mas a rainha do mercenário vermelho, chamada Primeira Guilda de Lindell, não. O que aquela rainha mercenária pensava daqueles que de repente vinham dizer o que queriam logo depois de perguntar se ela era forte?
Era natural ter uma reação um tanto desconfortável para Lei Ji. Fomos tolos. Lei Ji também olhou para mim para ver se não era a única sentindo que a situação estava piorando. O que há de errado com a atmosfera? Tive vontade de dizer isso em voz alta. Continue falando. Vamos ver até onde conseguimos conversar. Se você está falando de compensação, eu pareço alguém que precisa disso. Compensação? O que você pode fazer por mim? Então, o que você acha que perdemos? E querida, o que mais você esqueceu? Bem, rainha mercenária, se precisar de algo. Isso é algo que você deveria pensar. Não estou me sentindo tão bem agora a ponto de ter que explicar um por um. Lei Ji pensou desesperadamente sobre isso. Foi sua sugestão, mas porque eu deveria ser a repreendida, e o ressentimento parecia ser direcionado a mim, mas neste momento, é certo fugir como se isso não importasse para mim. Mais tarde, depois de mandar Lei Ji ir embora, talvez se Eihai e eu xingássemos ela conseguisse se sentir melhor. Eu não sabia se sentia ela declinando, mas Lei Ji me pressionava com um olhar ainda mais desesperado. Então notei os membros do mercenário vermelho pendurados em um dos lados da sala. E agora? Esse tipo de pensamento veio direto à minha cabeça. A parte que era fácil demais de entender. A irritação da rainha dos mercenários chegou lentamente ao limite. Não tive escolha a não ser abrir a boca como se estivesse procurando uma pessoa. Por enquanto, primeiro tive que mandar os outros homens para conversar com a rainha mercenária, Shai-Ha, a sós. Como ela não recusou a proposta, parecia que não estava tão brava assim. Na verdade, ela parecia um pouco satisfeita, e a rainha dos mercenários saiu por causa de sua fofura e coquete, deixando Shai-Ha subir ao monte. Nona, relaxa. Você acha que esquecemos disso? Foi como sempre, mas tive que usar uma voz doce o máximo possível. Lei Ji me olhava com cara de doente, mas o que eu podia fazer? O que fizemos de errado era inegável. Era difícil fazer Eihai se sentir melhor quando ela estava chateada. Eu queria te contar outra coisa, então vai com calma, Nona. O mercenário vermelho deve ficar bem. Se me permitir, vou considerar o mercenário vermelho. Tenho certeza de que eles não conseguem imaginar o mestre da guilda partindo. Já aprovamos a pauta. Na verdade, o mercenário vermelho está participando de operações sob o Comitê de Proteção e Gestão Continental. Por isso não podíamos dizer nada. É muito óbvio. Faz sentido o comitê deixar o mercenário vermelho em paz. Nona, você não achou mesmo que iríamos pensar, né? Hein? Você disse, foi? Pois é. Eu estava acariciando suavemente os ombros dela. Você está preocupado com o mercenário vermelho sem sua presença, não está? Claro, não teríamos pensado nisso. O mercenário vermelho deveria ser considerado separadamente, certo? Como? O clima estava muito mais suave do que antes. Também expressei minha curiosidade sobre a rainha dos mercenários. Considerando como ela estava me atraindo aos poucos, minha voz melosa parecia ter funcionado. Lei Ji também parecia isso. A resposta era tão visível que ela pareceu achar ridícula não ter percebido. Se ela não tivesse ido às compras com Shuya Jin ontem, eu não teria tido tempo para me preparar para esse caso. Ela parecia estar dizendo, esse lixo está limpando essa bagunça de algum jeito. Mas logo depois disso, terminei minha oferta de um jeito que fez a expressão de Lei Ji mudar lentamente. Nona, a Ji na sua frente vai assumir. Vou tentar reduzir exatamente 15% dos danos que podem ser causados ao comando dos mercenários vermelhos. O rosto de Lei Ji parecia perguntar se aquilo fazia sentido. Shai Novha olhou de cima a baixo, examinando-a. Você consegue, né, Ji? Certo? Você consegue, né? Regressor Instruction capítulo 663. Probabilidade de vencer. 5. Você tem confiança nisso, não está? Havia um sentimento de traição no rosto dela, mas eu não me sentia culpado. Considerando o que ela fez com a coronha da espada sagrada, Lei Ji não merecia fazer esse tipo de cara. Não esperava ter a chance de virar o jogo tão rápido, mas ver a confusão dela me fez sorrir. Lei Ji também parecia menos chateada ao lembrar do incidente. Primeiro, ela respirava calmamente, e talvez não fosse o que queria, mas como já tinha acontecido, tentaria resolver mesmo assim. Primeiro de tudo, ela teve que reduzir a linha de corte alto. 15% é demais. 10%. 15%. Em muitas suposições, até 10% é o limite, minha rainha.
Eu nem deveria dizer 10%. Acho que seria melhor concordar com apenas 10%. Tenho certeza de que você prefere números confiáveis do que blefes sem sentido. 15%. Eu posso fazer 12%. Deixei claro que são 15%. Você consegue se dedicar. Se isso não funcionar, você não está fazendo o suficiente. Mas pode haver uma garantia inesperada de que ainda não temos dados precisos. 15%. Já decidi sobre isso. Você cuida do resto. Me entende? Não pense demais. Esse é o ponto mais baixo que posso chegar. Mesmo que não seja garantido, todos sabem que Leiji, do Cisne Negro, é uma pessoa talentosa. Tenho certeza de que você pode me garantir isso. Estou te julgando demais. Se sim, pode voltar agora. Pode ir embora feito um rato. Shaira parecia já ter tomado sua decisão, a julgar pela provocação que usou um comentário bastante agressivo. Senti que tinha jogado um pouco alto, mas também achei que Leiji conseguiria. Basicamente, Leiji era competente e preferia sofrer perdas mínimas se fosse forçada a sofrer uma derrota. Ela acreditava em dados e era meticulosa. Ela tinha boa habilidade para desenhar grandes quadros e era muito boa em desenhá-los em detalhes. Talvez, se nos concentrássemos em vários aspectos, chegaríamos a 15%, embora por pouco. O problema era que ela precisava ser dividida freneticamente, e ela se preocupava que tudo pudesse desmoronar de uma vez. Não é de se admirar que a expressão de Leiji estivesse desmoronada. Ela estava em estado de separação. Além disso, se alguém dissesse algo que tocasse o orgulho de outro, eles também ficariam chateados. Quando você aceitar, pagará o preço se houver ao menos 1% de erro, seja humano ou material. Entendeu? Sua resposta: sim, entendo. Bom, parece que o contrato foi assinado, e de uma forma tão organizada e arrumada, nada menos. Bem, não há nada para organizar, e sinto que finalmente terminei com isso agora. Muito bom. Eu gosto disso. É assim que deve ser. Você parece feliz. Diga a todos os executivos lá fora para voltarem. Shaira abriu a boca com voz satisfeita. Não demorou para que um grande grupo de homens entrasse na sala em revezamento. Independentemente do gênero, seus corpos enormes eram um pouco irreais. Sempre vi seus rostos, mas quando se reuniam em um só lugar, era ainda mais avassalador. Mesmo para aqueles que trabalhavam no comando, o treinamento físico era um requisito. Alguns dos bruxos que escolhi também estavam visíveis, mas não consegui encontrar nenhum vestígio da aparência anterior deles. Eram bruxos com um futuro promissor, mas também haviam se tornado promissores em uma direção totalmente diferente. Meu colega de física, o mago Bark Sergei, também estava lá. As pessoas que entraram não fizeram nenhum barulho. Eu só estava esperando silenciosamente o que a Shaira diria. Shu Yong-ki e todos os outros eram iguais. Foi então que a rainha mercenária abriu a boca. A partir deste momento, você servirá a esta mulher aqui, não a mim, por enquanto. Você já ouviu o nome dela, não ouviu? Tenho certeza que eles conhecem seu rosto. Apresente-se. Meu nome é Leiji. Espero ansiosamente sua gentil cooperação. Você deve ter ficado muito chocado. Vocês também deviam se apresentar, né? Certamente não era uma visão geral. Eles poderiam ter entendido que a história acabou terminando de um jeito que os subordinava a Ji. Olhando de novo, Shaira parecia muito feliz. Isso é compreensível. Ela realmente tinha habilidades políticas e marciais, mas também era inegável que tinha habilidades mais competentes além disso. Além disso, se alguém estivesse numa situação em que tivesse que cortar a corrente que amarrou a si mesmo, o fato de ter que liderar o Mercenário Vermelho pareceria um fardo em si mesmo. Não seria esperado que houvesse uma situação em que suas características fossem inevitavelmente exercidas? Talvez ela estivesse secretamente esperando uma situação assim. Eles não podiam fazer nada além de lutar, e estavam cheios de músculos. Por isso, ela entendeu que era essencial em batalhas futuras. Para ser honesto, eu não sabia se a Mercenária Vermelha e Leiji se dariam bem, mas não podia negar que ela tinha a melhor inteligência. Gostaria de dizer olá novamente, mestre da Guilda Vista Azul. Meu nome é Shu Yong-ki. Eu sou Park Jong-shu. Aguardo sua gentil cooperação, presidente. Yang Ana, por favor, cuide bem de mim, senhor. As pessoas grandes baixaram a cabeça e me cumprimentaram. Leiji, que era tratado como representante do Cisne Negro, também não estava familiarizado com reações tão excessivas. No entanto,
Ela corrigiu a expressão e olhou lentamente para Shaeha. Ah, ela está puta. Eu estou do seu lado, rainha mercenária. Sério? Que alívio. Em vez disso, tem uma coisa que eu quero fazer com certeza. Me diga. Vou tentar fazer exatamente 15% como prometido. Não haverá mais ou menos. Em troca, assumirei o comando do Mercenário Vermelho por enquanto. Já concordamos com isso. Eu disse que assumiria o comando total. A partir de agora, as palavras de Leiji, representante do mestre da guilda, estarão acima do Mercenário Vermelho Shaeira. Você me ouve, né? Faça o que ela diz. A partir desse momento, as palavras dela vêm antes das minhas. Posso experimentar. Estou tentando garantir. Então, por favor, não se sinta tão mal. Claro. Senhor Eonge. Ataque Shaeha. Ji. Merda, vamos lá. Você está louco. Shoyong que já vinha contra Shaeira com uma espada na mão assim que esses pensamentos passaram pela minha cabeça. Para ser honesto, eu não achava que Shoyong que realmente sacaria sua arma. Embora Shaeha tivesse certeza de que não se machucaria com seu ataque, Shaeha não era um deus que o Mercenário Vermelho não ousaria olhar. O que há de errado com eles? Por que eles estão filmando filmes estranhos assim? Não somos esse tipo de gênero. Não é uma edição no ar. Claro, Shaeha não respondeu. Ela levantou as mãos, pegou a espada e a jogou fora. Estrondo. Shoyong que não soltou a espada e imediatamente caiu contra a parede com um barulho alto, fazendo-o desmaiar. Eu não sabia de mais nada, mas vi que Shoyong que não forçou a espada a ser liberada. Tinha certeza de que ele escolheu desmaiar. Fiquei envergonhado com a mudança repentina de clima. Pensei por um momento em lidar com isso, mas decidi me atirar silenciosamente nos braços de Eira e servir uma bebida para ela. Senti que deveria fazer isso por enquanto. Ela não parecia muito animada. Na verdade, ela parecia interessada. A expressão dela era parecida com a de quando me viu pela primeira vez. Olhando para isso, entendi por que Leiji agiu assim. Parecia que ela estava brincando com ela. Nunca tinha ficado animado por um motivo parecido. Talvez ela estivesse irritada por Eira querer aquela edição. Embora ela me tratasse como uma controladora, Leiji também era uma controladora formidável, e odiava se mexer quando alguém pedia. Shaeha parecia ignorá-lo o tempo todo, então ela quis dar uma chance. Claro, o maior motivo para jogar tanta coisa era porque é divertido. Talvez fosse porque ela tinha certeza de que Shaeha não ficaria muito chateada. Na verdade, ela parecia feliz. Era assim que Shaeha agia. Se alguém realmente se aproximasse dela, ela continuaria até virar esterco de sangue, mas se mantivesse na linha certa, ela se sentiria encantada. Fico feliz que tenha gostado, rainha mercenária. Mas fiquei um pouco ofendido. A única razão de você ainda estar de pé é porque você é um convidado aqui. Claro, entendo que fiz algo errado. Não fique tão bravo. Eu só precisava ter certeza de que realmente recebi um comando superior. Peço desculpas por interromper, mas tenho algo para discutir com os executivos. Como você sabe, não temos muito tempo restante. Pode ir com K1 e conversar com o Opa agora. Então, adeus. Ei. Sim. Quanto dinheiro você aceitou para trabalhar para Park Eon-joo? Eu odeio ofertas de escoteiros. E opa, vou pegar emprestada a Kim Myeong, a líder da equipe. N. Estrondo. Ouvi a porta se fechando. Não, merda. Não leve o Kim Myeong. Infelizmente, não consegui expressar meus pensamentos. Achei que era apenas um pequeno ato de vingança pelo que aconteceu na sala. Parecia que ela estava dizendo que não podia ser quebrada. Por isso, parecia que Leiji havia decidido sinceramente enfrentar o assunto de frente. Ela devia pensar que a presença do vice era essencial para comandar o Mercenário Vermelho e cuidar de tudo mais que lhe foi dado originalmente. Mas Kim Myeong não pode ser a líder da equipe. Seria difícil demais para mim sem ela. Ouvi a voz da Shaeha enquanto achava que não podia desistir da Kim Myeong de jeito nenhum. Ela é mais gananciosa do que eu pensava. Park Eon-joo não teria aceitado ela sem motivo. Se eu soubesse que seria tão ruim assim, teria trazido ela aqui mais cedo. Ginona. Agora entendo por que você confia tanto nela. Honestamente, achei que o boato era exagerado, mas não parece. Acima de tudo, ela se parece muito com você. A gente não se parece tanto assim. Bem, é engraçado você se interessar por alguém de quem não gosta. Enfim,
Vamos falar um pouco mais construtivamente. Bem, havia mais alguma coisa que você queria fazer? Claro, decidi entrar para o Comitê de Proteção e Gestão Continental. Então vou começar a falar sobre isso porque é o destino da minha comunidade. Bem, não é nada. Só vou recomendar alguém. Quem? Você não disse que há 4 anjos para lidar, e o mestre da Guilda Azul e eu somos tudo o que você tem contra eles? Isso mesmo. Você ainda não decidiu os 2 lugares vazios. Não tenho mais ninguém além de você e Kim Sung. Não tenho mais nenhuma outra pessoa como candidata. Não, tenho certeza que tem mais um perto de você. A Yan é diferente. Não, não ela. Tem mais uma. Uma pessoa útil. Não consegui entender de quem Shai Ha estava falando. Por mais que eu vasculhasse minhas memórias, só conseguia pensar em Rafael deitado como um corpo meio morto. Ela talvez estivesse falando dele desde que soube da condição de Rafael. As palavras que vieram após um breve silêncio ainda mantinham um mistério sem solução. Eu esperava um pouco, mas no fim tive que balançar a cabeça diante das observações da Shai-Ha. O que há com você? Bem, Sr. Kim. De repente estou com fome, então vamos comer. Normalmente suporto a fome, mas não suporto agora. Regressor Instruction capítulo 664, Probabilidade de vencer, 6. É mais útil do que eu imaginava. Pensei nisso por 2 dias, mas ainda tive que balançar a cabeça diante da opinião da Shai-Ha. Claro, não acho que seria possível sozinho. Mas e quanto à Guilda Azul? Só porque Kim Sung, Xuejin, Jungayan e eu não vamos aparecer, não significa que a festa vai desmoronar. Não sei como ele vai parecer aos seus olhos, mas eu avalio como alguém bem legal. A maioria dos caras com o título de tanque não consegue resistir nem mesmo a alguns socos. É difícil encontrar alguém como ele, mesmo no mercenário vermelho. Pelo menos ele não vai morrer com um soco. Na verdade, ela não estava errada. A resistência de Park Deokgu, que eu achava que havia parado de crescer, já era considerada a melhor do continente. Ele pode ter conseguido mais resistência durante a crise do 27º corpo enquanto arrastava o tempo contra Donovan. Ainda assim, só porque ele resistiu ao mais fraco dos generais demônios, isso significaria que ele poderia lutar contra um dos 4 anjos. Se Donovan tivesse dado um soco sério desde o início, Park Deokgu já estaria gravemente machucado. Na posição dele, a batalha com Park Deokgu não teria sido mais do que um breve entretenimento. No fim, ele não precisava mostrar metade de seu poder. Data não mentiu. Um porco que não era apoiado por outras estatísticas não tinha nada além de derrota esperando por ele. Isso significava que eu não podia colocá-lo no palco só para levar uma surra. Então, onde você vai usá-lo? Acho que posso usá-lo direito se encontrar a posição certa para ele. Não vou negar que ele às vezes age um pouco bobo. O centro do grupo é o tanqueiro. Ele cresceu o suficiente para conseguir manter o centro de gravidade. No entanto, Deokgu não havia crescido nada. Só as estatísticas dele cresceram mesmo depois de um ano separados. Ele poderia ter o temperamento adequado, mas sua experiência ainda era limitada. Eu poderia usá-lo depois de 5 anos, sério. No entanto, não podíamos esperar tanto tempo. Embora Shea estivesse superestimando o Partido Azul, não era exagero dizer que o status do Partido Azul vinha de Sung Kim, Xuejin e Jungayan. Não era apenas uma questão de poder. Claro, Jungayan era um pouco diferente, mas além do poder, Kim Sung e Xuejin podiam liderar uma festa por conta própria. Isso também se deveu à habilidade individual dos executivos, que conseguiram elevar a capacidade do Partido Azul. Pareciam estar com alguns parafusos faltando, mas foi por causa deles que pudemos elevar o status da guilda. Sun Yeon tinha boas habilidades, mas não era suficiente para substituir as 3 pessoas acima dela. Ela tinha muitos pontos fortes, mas não era uma líder, e estava bem ciente disso também. Você não está ansioso porque eles não têm tempo para completar a missão? Acho que eles conseguem mesmo que eu não assista. Noona só pensava assim porque não o tinha visto direito. Logicamente falando, como a Noona saberia melhor do que eu? Eu conhecia o porco melhor. Assumindo que Park Deokgu foi realmente usado como um tanque contra os 4 grandes anjos, pelo menos Xuejin deveria ser incluído em seu grupo. Isso não era tudo. Como o porco foi colocado como principal, um sacerdote que pudesse curá-lo e bufá-lo seria essencial. O Helena Sun e Yeon, que podia cobrir toda a área, tinham que estar ao lado dele. Como eles nem sabiam manejar uma espada,
Também tive que adicionar Kiri. A Ankimo precisaria servir como tanque auxiliar e sacerdote reserva para ela também. Apesar desse cenário, não consegui prever a vitória direito, então senti que causaria mais danos à nossa facção do que benefícios. Você está sendo super protetor. Super proteção, que nada. Vamos ver quem está certo. Sentei em uma cadeira e digitei os dados lentamente. Ajustei as estatísticas do Donovan em uma simulação contra um grupo de 5 membros: Park Deokegu, Kineri, Ankimo, Helene Kim Chang-ryu. A capacidade tática e a capacidade de resposta a crises precisavam ser fixadas no mínimo. Ao contrário de Donovan e Lemur, que reagiram negativamente contra o poder divino, esses anjos não tinham tal fraqueza, então era apropriado diminuir as habilidades básicas de Helena. Não é só sobre a guerra. Também devemos considerar a região. A batalha começou no espelho da deusa. Quando Donovan balançou o machado imediatamente, Park Deokegu não conseguiu aguentar. Ah! Ele está perdendo tudo. Eu observei levando os golpes de frente. Isso é só um buff. Merda. Helena usou sua inteligência instantaneamente para levar o buff além. Ela inicialmente achou que ele conseguiria aguentar o primeiro golpe. O problema era que a resistência e a força física de Park Deokegu não eram insuficientes, mas uma vez que a magia do torcedor se esgotava, o limite chegava imediatamente. Talvez em breve. Não é ruim. Até o falso grito de Park Deokegu afetou o ambiente ao redor. As tropas amigas vistas como dados certamente estavam empurrando as tropas inimigas para fora. Naturalmente, pensei que algo estava errado com o espelho da deusa. Caso contrário, talvez eu tivesse inserido os dados incorretamente. Não tem uma entrada errada. Cerca de 2 horas após o início da batalha, o equilíbrio ainda estava apertado, mas no final, o Donovan virtual quebrou o Park Deokegu virtual. Eu sabia que seria assim. Merda. Ele durou bem por 2 horas? Não, ele só durou 2 horas. Como era apenas relativo ao tipo básico, ele suportava bem esse tipo de ofensiva, mas se tivesse enfrentado uma besta relativamente irritante, não teria durado nem 10 minutos. Não conseguimos descobrir que tipo de habilidades e características os outros pombos teriam. Com base nos anjos que Sung enfrentou na primeira linha do tempo, eles não eram do tipo que Deokegu poderia enfrentar. Estava fora da discussão. Enquanto eu batia na minha coxa com uma mão e registrava os óculos e características do cara, ele não aguentava por menos de 1 hora. A menor capacidade tática e a menor capacidade de resposta a crises atingiram o tornozelo do grupo de Park Deokegu. E se eu mudar? Por curiosidade, ajustei a habilidade tática e a resposta a crises no melhor nível, e novamente, a tela simulada apareceu nos meus olhos. Na verdade, achei que não haveria diferença, mas mostrou uma tensão diferente da anterior. Achei que levaria um pouco mais, então aumentei a velocidade, mas nada mudou. Eles lutaram por 8 horas, 9 horas e 13 horas. Mesmo. O quê? Merda. Como eles venceram? Eles capturaram o inimigo ao final de uma luta sangrenta e incompreensivelmente. Claro, continuei repetindo a mesma batalha imediatamente. Isso porque eu achava que o resultado que presenciei aconteceu simplesmente por acaso. No entanto, a probabilidade de eles ganharem era maior do que eu esperava, que era de 3%. O sistema previa mais de 23%. É um valor razoável. Como havíamos elevado os 2 números mais insuficientes até o topo, na verdade, mesmo usando o Tactic Park Deokegu, ainda haveria algumas peças faltando. Claro, não tivemos tempo de cuidar do partido de Park Deokegu separadamente naquela guerra. Afinal, toda a região precisava ser controlada. Vamos treinar. Nos 33 dias restantes, se eu refinasse o grupo com atributos e compensasse as falhas, eles poderiam aguentar até Kim Il-sung poder ir ajudá-los. O Kim Il-sung atual estava em um estado mais forte que Kim Il-sung na primeira rodada, então talvez não demorasse muito. Não sei, mas sério. Não foi fácil tomar uma decisão. Por algum motivo, eu não sabia se era porque era o Park Deokegu, mas a única coisa que me veio à mente foi a raiz que o porco continuava enrolando. Talvez eu estivesse negando a realidade e me perguntando se estava me doutrinando. Assim que me levantei do assento e entrei, um lugar onde um grande navio estava atracado apareceu no meu campo de visão. Achei que você vinha há horas. Por que você apareceu agora? Uma voz familiar também foi ouvida. Eu estava um pouco ocupado. Na verdade, não é uma sorte eu ter chegado tarde. Você terminou o que eu te mandei? Esse desgraçado. Não havia como,
Mas parecia real, e parecia que não podia ser completamente organizado dentro do prazo. Embora eu falasse de forma justa, o rosto de Park Deok-gu se refletia nos meus olhos. Não é assim. Não sou mais o mesmo Park Deok-gu que estava ao seu lado na masmorra tutorial antigamente. Eu não sou o Park Deok-gu que você criou mesmo. Sou firme em progredir mesmo quando você não me contou. Você está confiante disso? Você acha que seria bom checar suas estatísticas, então? Vamos ver. Ainda assim, como Jung-Nin chegou tarde, verifiquei várias vezes mais. Aliás, como está no ONU ultimamente? Não mude de assunto. Assuma a liderança, Deok-gu. Não vou mudar de assunto. Estou realmente preocupado. Jung-Nin está ocupado demais ultimamente, e Eun-sung também. A Noona nem vê meu sangramento nasal. Sura está com Noona, e a Jin Noona não está trabalhando separadamente esses dias. Sei que não temos muito tempo sobrando, mas quanto mais tempo passa, mais precisamos nos reunir. Eu realmente queria que tivéssemos feito uma reunião antes do início da guerra. Sinceramente, não quero dizer isso, mas se alguém se machucar seriamente, não vai ser assim. Ninguém vai morrer. Você não precisa se preocupar com isso. Apenas faça o que precisa fazer ou faça o que é certo. Olha, seu porquinho. Parece que você esqueceu algo. Hã? Ele olhou para o meu rosto, confusão visível em seus olhos. A aparência do cara olhando na mochila enquanto mexia o corpo era feia. Ele nem conseguia receber ordens adequadas para preparar coisas para a Arca de Noé, e fiquei mais confiante de que aquele desgraçado não era o cara. Parece que eu estava um pouco enganado. Parece que esqueci uma página. Então isso. Onde e o que a Ankima está fazendo? Ele está fazendo outra coisa. Você disse a ele que vai tentar sozinho de novo? Isso não existe. Kimo também. Disse que tem outra coisa para fazer. Eu realmente não posso confiar nada em você. Na verdade, não. Eu realmente esqueci. Acho que já te disse que isso era importante. Você nem sabe por que confiei isso a você? Você lembra o que eu disse? Claro que lembro. Eu me lembro. Sim, esta é uma operação de desembarque usando o barco. Se falharmos, vamos direto para o coração do inimigo. Aliás, o que aconteceria se não houvesse itens necessários a bordo? Não. Não faça isso, Deok-gu. Faça outra coisa. Você sabe por que eu? Isso não é necessário. Seria melhor você ficar para trás. Não, é por isso. Desculpa. Não preciso disso. Só vá para o lugar certo. A expressão daquele desgraçado. Tudo bem. Essa é sua última chance. Qual é a sua missão? Participar da batalha como centro. É? Mantenha o barco seguro. É? A operação de pouso. Sim, é isso. Sim, droga. O que eu posso confiar a ele? Isso é besteira. Mesmo que eu pensasse nisso 100 vezes, a tarefa que agradava Park Deok-gu era apenas defender a Arca de Noé. Regressor Instruction capítulo 665. Além do muro. Existe alguma outra tarefa tão importante quanto essa? Não era um lugar criado para sentar e descansar. Era mais fácil de entender como um seguro em preparação para quando o plano continental de perdas fosse iniciado. Mesmo que a nave fosse danificada ao final de uma batalha feroz, ainda seria correto se preparar desde o início, pois poderia haver situações em que seu uso seria necessário. Claro, eu não podia ser honesta com ele. Em primeiro lugar, eu não podia dizer que queria fugir, e Park Deok-gu não aceitaria tal proposta. O julgamento mais apropriado foi dizer que eles o preparassem como parte da operação de pouso rude. Certo. Se toda a situação fosse perturbada e tudo desmoronasse, e chegasse o momento em que não houvesse escolha a não ser acionar a Arca de Noé, eu tinha certeza que o porco pularia para frente. Era possível que ele fizesse um escândalo tentando salvar ao menos mais uma pessoa e confundisse toda a situação. Seria difícil cuidar do meu próprio corpo, mas poderia haver uma situação inesperada em que o porco se comportasse mal. Então, isso é mais estável. Se surgisse uma situação perigosa, seria melhor voltar imediatamente e manter o barco seguro até que surgisse outra oportunidade. Eu tentaria cumprir minha missão a qualquer custo, então não era exagero dizer que era o papel certo para ele. Quando assenti com a cabeça e olhei para ele, ainda vi um rosto morto no campo. Ele disse que tentaria fazer direito, mas imaginei que ainda se sentia mal depois de ser repreendido. Não finja ser fraco, Deok-gu. Não estou fingindo ser fraco. Só estou me sentindo um pouco para baixo.
Não fique tão triste. Eu não estou realmente a fim de. Acho que fiquei um pouco sensível porque não resta muito tempo. Por isso você não precisa se preocupar tanto com o que eu disse. Não estou realmente bravo porque não acreditei em você, mas queria que você estivesse um pouco mais alerta. Então pare de fazer essa cara. Ainda assim, só estou te dizendo como é. Não leve a sério, já que essa não era minha intenção. Ainda assim, quero que você pense no que precisa fazer quando as coisas piorarem. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Acho que sei do que Lungnin está falando. Eu sempre acreditei em você, Deokigu. Sério? Sim, acredito em pelo menos metade das suas palavras. Mas você deve sempre se lembrar das minhas palavras. Eu digo isso toda vez. Se eu consigo, você pode fazer melhor. Certo? Não fique nervoso, e não apresse os preparativos. Eu teria confiado isso a você se não acreditasse em você? Isso foi um pouco inesperado. Parecia estar se sentindo cada vez melhor. Uma aparência ridiculamente simples já era suficiente para fazê-lo rir sem motivo. Honestamente, eu não sabia se isso seria algo tão bom, mas ele parecia gostar muito da tarefa que lhe foi atribuída. Sinceramente, não é a primeira vez que Lungnin me mandou fazer outra coisa. Acho que não. Não. Parece ser a primeira vez que me lembro. Claro, fiz muitas outras coisas, mas não eram tão pesadas. É isso. No máximo, eram como recados, e não sei se é certo dizer isso, mas a maioria não tinha fatores de risco. Claro, tive muitos acidentes, e sabia que Lungnin não acreditava muito em mim, mas não fiquei tão decepcionado. De qualquer forma, sempre quis fazer algo assim. Eu queria fazer as mesmas coisas que Jungayan, Yejin Onna, Helena Oeong Nona, e Engnin, e queria ser confiado tanto quanto eles. Por isso decidi ficar sozinho aqui. Não faça isso tão sério. Pare de revelar seus pensamentos internos. Entendi. Agora. Agora me sinto um pouco reconhecido. Não diga isso, seu porquinho. O rosto orgulhoso do porco se ergueu, e seu sentimento de culpa foi deixado de lado. O desgraçado nem sequer estava totalmente ciente disso. Parece diferente. Ainda assim, como você nunca me confiou essa tarefa, também senti um pouco de autodisciplina. Parecia que Lungnin não conseguia acreditar em mim. Honestamente, foi isso que eu só fiz um pouco antes. Era um trabalho muito esperado, mas, novamente, cometi um erro e caí nessa. Eu estava bravo comigo mesmo, e senti desculpas com Lungnin. É a primeira vez que você me confia uma tarefa enorme, mas desde o começo, acho que já estraguei tudo. Não. Você não estragou tudo. Você está indo bem. Achei que não seria muito diferente desta vez, mas eu sabia que ia fazer uma batalha de água. Você vai conseguir completá-lo direito. Jungnin não sabe o quanto fiquei feliz ao ver o manual que você me mandou. Porra. Ah, eu até chorei quando recebi. Não tem pere. Não, irreal. Juro pela minha vida, aconteceu. Kino estava comigo, então se não acredita, pergunte a ele. É um pouco desconfortável, mas fiquei tão feliz que minhas lágrimas simplesmente caíram. Para você confiar em mim o suficiente para me dar essa tarefa perigosa. Sim. Mesmo que meu corpo esteja quebrado, serei capaz de cumprir essa tarefa. Você não precisa se sentir tão responsável. Quando as coisas desandaram, só então o plano será executado. Até lá, nossa estratégia permanece a mesma. Na verdade, seria bom se não tivéssemos que seguir com esse plano. Mas se a situação realmente nos obrigar a usá-la, então estamos bem ferrados. Eu entendo. Só quando receber o sinal deve se mover. Desta vez, você precisa pensar estrategicamente. Você não deve esquecer disso mais do que qualquer outra coisa, e será melhor usar o barco para qualquer outra coisa antes disso. Você já me contou sobre isso. Como está no meu coração, você não precisa se preocupar tanto. Se for assim, então isso é uma coisa boa. Enfim, você já comeu? Na verdade, não. Vamos comer juntos. Faz tempo. Sério? Tenho tempo hoje mesmo. E Ankimo também estão por perto, certo? Seria bom se pudéssemos todos comer juntos. Não existe operação de desembarque, Deokigu. Não existe isso. O dia em que você fizer um grande sucesso não vai chegar. Primeiro de tudo, eu precisava falar com urgência. Foi porque fiquei envergonhado de continuar a conversa quando vi o rosto orgulhoso do cara que finalmente foi reconhecido.
Mesmo naquele momento, ele continuava rindo sobre se tornar o comandante de assalto da operação de desembarque. Seus olhos estavam mais arregalados que o normal, e seus passos muito mais dignos. Todas as ações dele perfuraram minha consciência. Sinceramente, eu também entendi o coração do Park Deok-gu. Porque eu não estaria ciente do coração dele. Era inegável que Park Deok-gu não recebera uma missão especial desde que a Guilda Azul foi criada. Em primeiro lugar, ele nunca teria sido usado como principal atração nesse tipo de operação. O papel de Park Deok-gu era um lutador democrático um escudo, e eu estava honestamente desconfortável em confiar algo tão grande a ele. Eu não estava preocupado com a segurança dele. Não, tudo bem se preocupar, mas é bem natural, do meu ponto de vista, que as chances dele de sobrevivência fossem um pouco melhores. Havia pessoas no Azul que poderiam manter o centro mesmo que não fosse por Park Deok-gu, e até agora, foi uma escolha natural porque não houve divisão partidária. Devo mesmo confiar isso a ele. Sinceramente, eu não sabia que usaria o barco assim. Eu também. Não é tão ruim assim. Por apenas 2 horas. Se usarmos. Ainda bem que pode ajudar. Qual número você vai bloquear em primeiro lugar? Um lado do grupo seria completamente aniquilado se você não conseguisse defender o lugar direito. Ah, lá estão Airi e Akimo. Faz tempo, vice-mestre da guilda. É muito bom te ver aqui. Quanto tempo? Quanto tempo, de fato? Não. Não há tempo suficiente. Mesmo que tivesse um pouco mais de tempo, aposto que teria colocado ele dentro. Olha isso. Se você fizer isso, não somos pelo menos 3 vezes mais fortes. Kimo pisou em seu ombro, e Eri montou em cima do Kimo levantado. Era uma combinação de 3 estágios. Uma combinação de 3 estágios. Seria suficiente para distrair a outra parte. Você parece um... Não ria como se estivesse feliz, e ri. Eles não fazem mais isso porque vão te colocar em pareamento também. É bom que você ainda não tenha perdido sua pureza, mas ainda precisa manter sua imagem. Pelo menos, em termos de incutir um senso de intimidação nos monstros, não haverá espaço para refutação. É possível que Kimo empurre o poder divino para cima e para baixo, então Iri vai separá-lo. Que legal. Eu sabia que o Ung diria isso. Sério, não use isso na prática. Sente-se e coma. Se ao menos o Ung ficasse atrás de mim aqui, seria perfeito. Não, não vai. Eu não sabia como a conversa caiu assim. Mas não conseguia explicar a aparência dos caras que acordavam durante uma refeição e demonstravam uma unidade ternária. A Ankimo parecia ser um bom par, mas Kinri parecia muito feliz. Eu sabia que ela estava numa idade que gostava de brincar, mas parecia que Park Deok-gu e Ankimo tinham doutrinado sem perceber. A figura de ser gentil e prestar atenção à aterrissagem enquanto girava era parecida com a de Etnikova, que dominava a dança fascinante. Depois de ver isso, fiquei ainda mais desconfortável em confiar uma das linhas de frente para essa pessoa. Se eu pudesse me concentrar em Park Deok-gu pelos próximos 33 dias, teria sido possível, mas nem os assuntos de Shaihan nem de Jungaian seriam resolvidos se eu fizesse isso. Deixei para trás as 3 crianças que brincavam e falavam alto, e logo comecei a entrar em contato com alguém. Nona, 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 o quê? Não mande uma mensagem sobre algo inútil. Estou ocupado aqui. Posso pegar a Aeon sua emprestada. Não acredito. Ela não chega ao nível 1 há um tempo. É impossível. Não me deixe limpar um cadáver e voar até metade do continente. Ah, se só o caso da Shaiha for resolvido bem, teremos só um 3 de dano. E como foi? Você não disse que estava treinando com Shaiha e Jungaian para combate? Não importa o quão ocupado eu esteja, eu definitivamente quero ver isso. Prosseguindo, prossiga o mais rápido possível. Você também deve reservar tempo para a recuperação. A rainha mercenária disse que queria fazer isso primeiro, certo? Algo assim. Os dispositivos de segurança devem ser preparados primeiro. Se você se machucar gravemente, isso também será um problema. Parece que ele sabe que ainda está faltando. O que você vai fazer com Park Deok-gu? Parece improvável que possamos usá-lo. Se seu Opa decidir assim, não podemos fazer nada. Mas acho que ele não vai ser tão ruim assim. Foi então que uma voz veio bem na minha frente. Com quem você está tentando contatar tanto sem nem terminar sua refeição? Regressor Instruction capítulo 666. Além do muro. 2. Não é nada. Não é algo com que você precise se importar. O que? Tem algo importante. De fato.
Tive que falar com alguém por um tempo por causa de um problema de treinamento que tive com a Ei Hanoona. Bem, de qualquer forma, o Yoon Sung-in também está ocupado com o treinamento. A pessoa que respondeu a Park Deok-gu foi Kim Hee. Naquela época, ela teria respondido friamente, mas parecia que estava tentando convencer que conhecia Kim Sung melhor entre eles. Sim, ele está muito ocupado. Ele nem conhece pessoas, e eu não sei o que ele está fazendo. Ele nem responde muito se eu entro em contato. Ah, e mesmo. Ele atende muito bem quando eu entro em contato. Parecia que apenas as tentativas de Kim Hee de se comunicar com ele não eram bem recebidas. Entendi. Park Deok-gu parecia seriamente preocupado com algo. Como ele percebia comportamentos estranhos rapidamente, me perguntei se ele tinha percebido que todas as operações de pouso eram besteira. No entanto, ele provavelmente percebeu que suas preocupações eram mais fáceis que as minhas, já que imediatamente continuou a falar. Ah, Young-nin. Hã? Tudo bem se eu receber treinamento ou algo assim? Você está treinando separadamente? Não, quero dizer, algo como treinamento especial. Olhando para a atmosfera agitada, parece que todos que foram convidados a lutar pelo continente têm um papel e estão se preparando para isso. Eu também esperava receber um treinamento especial sob a observação do meu Young. Acho que deveria ser feito. Bem. Shai-ha, Jungayan e Sung-nin. Até Jin-non está treinando duro. Não sei para qual missão eles foram designados, mas na verdade, a missão que o Young-nin me deu não pode ser chamada de trabalho normal. Comparado a outras pessoas, é muito mais importante, mas minha força não é suficiente para isso. Acho que eu deveria ser mais forte do que agora. Comece limpando a comida da boca antes de falar. Acho que você não precisa disso. Mesmo agora, já é suficiente, Deok-gu. Quebrar a barreira não é algo que possa ser feito em pouco tempo. Pode ser fortalecida por um pequeno número de humanos ou de outras formas. Na minha visão, você parece estar indo bem, e deve apenas se preparar do jeito que achar melhor, sem ser influenciado por forças externas. Mesmo que os outros estejam fugindo, não pense nisso. Young-nin está certo, mas parece que se Young-nin me treinar, vou conseguir ficar mais forte. Não era impossível, mas a eficiência era baixa. Mesmo que eu concordasse, a subida no nível dele não seria alta o suficiente. Fiquei um pouco com pena do Park Deok-gu, mas não era exagero dizer que ele já tinha atingido seu limite máximo de crescimento. Ele se reforçou especialmente e mal conseguiu alcançar seu nível atual, mas ainda era uma pessoa comum. Ele não teria precisado se preocupar com isso se tivesse conseguido romper a parede só porque cuidou um pouco dela. Faltam apenas 33 dias. Se eu tivesse que escolher como gastar esse tempo, seria melhor usá-lo para Jungayan e Shai-ha. Na situação atual, se eles atravessaram a parede uma vez, poderiam crescer exponencialmente. Você é forte o suficiente. As palavras do vice-mestre da guilda estão corretas. Mesmo que eu tenha uma batalha com a Iri esses dias. Besteira. Eu sou mais forte. O ataque do Deok-gu nem passa. Mesmo assim, não é possível te machucar facilmente. Mesmo que acerte, não é fácil penetrar através da sua durabilidade espessa. Comparado ao ano passado, você cresceu muito. É porque aprendi muito com Young-nin. Eu também aprendi muito com você, Deok-gu. Aliás, descobrimos que ele era originalmente um mercenário vermelho. Certamente, parecia que a força dos dois havia crescido. Sei que não resta muito tempo, mas quero dar o meu melhor. Se precisar de algo, nos avise imediatamente. Ou seria melhor praticar a operação de pouso. Não parecia fácil desistir até que uma ordem fosse dada de lá. Quando olhei para o cara, ele expressou o desejo de fazer algo por conta própria. Eventualmente, comecei a vasculhar minha bolsa infinita. Em vez de crescimento físico, seria mais benéfico para ele aprender a pensar como um tático. Não são só palavras sem sentido. Seria melhor estudar isso do que focar no crescimento físico. Ah, esse é um livro que eu li, Princípios Básicos de Jogo em Festa, Teoria da Batalha, Edição para Iniciantes, Teoria de Combate, Intermediária, Compreensão de Táticas Básicas. Será muito mais útil para aumentar sua compreensão. Ninguém saberia quando conseguiria sair do fundo de suas capacidades táticas. Qualquer que fosse o motivo, era quase certo que chegaria o momento de comandar o campo. Se não, ainda seria de grande ajuda para ele. Mesmo que apenas um pouco de seus movimentos inúteis desaparecesse e sua capacidade de julgamento ficasse mais rápida,
Ele podia ir até meio passo além. Sua compreensão do campo de batalha também aumentaria, e suas opções táticas aumentariam em troca. A única dúvida era se ele aceitaria. Talvez ele só virasse algumas páginas e fechasse o livro imediatamente. Por mais que eu pensasse nisso, eu não conseguia imaginar a aparição de Park Gil-Gu sentado lendo um livro. Ele talvez estivesse pensando que o presente era desnecessário demais. Olhei para o rosto do cara em resposta, esperando aquela reação, mas... eu gosto mais do que pensei. Ele estava surpreendentemente bem. Ankimo tentou estender a mão para pegar os livros que eu havia entregue. Sim, eu preciso estudar. Mas não acho necessário. Se a situação quebrar, todos entrarão em pânico e agirão por instinto. Então, sinto pena agora que você gosta tanto. Não consigo imaginar se ele teria uma reação tão grande ao arremesso descontrolado. Nesse momento, a dor veio um pouco do reino da consciência. Seu rosto não era o de alguém a quem recebeu a responsabilidade de cuidar do futuro do continente. Claro, não pule o treinamento básico. Você precisa se esforçar, mas também deve ler os 4 volumes em um mês. Já li uma vez. Foi algo que Ungnin tinha lido. Tem algo tipo sublinhando aqui? Talvez algumas páginas. Olha só. Preciso ir agora. Por quê? Fique mais um pouco. Tenho trabalho a fazer. Por quê? Você vai ter tempo nos próximos 30 dias. Seria bom nos encontrarmos de novo. Vou marcar um encontro quando tivermos tempo. Não basta marcar uma reunião. Temos que nos reunir de qualquer jeito. Ok, vou tentar divulgar. Então por favor deixe seu tempo vazio por um tempo. Faz tanto tempo que não caí no continente. Eu tinha muito medo do rosto de algumas pessoas. A guilda também estava cheia de problemas de manutenção. Ainda assim, é um milagre eu ter caído em um lugar tão estranho e ter me juntado a todos vocês. Chegamos a ter relacionamentos bem profundos. Então, deveríamos nos encontrar pelo menos uma vez. Segundo as palavras do Ungnin, não é a maior crise do continente. Eu sei. Um dia eu vou fazer acontecer. Sério? Você não está só dizendo isso? Vai ser muito bom ver todo mundo junto. Claro. Você está certo. É necessário. Eu poderia ver todos eles com um telescópio, mas era diferente de encontrá-los pessoalmente. Seria um bom momento para relatar aos membros da guilda um de cada vez e compartilhar histórias pouco antes da grande batalha que se aproximava. Depois de arrumar mais ou menos as coisas empilhadas, deveria haver espaço para todos, e não parecia tão ruim reservar tempo para uma reunião. A expressão de Park Gil-Gu parecia me indicar que algo estava faltando. Como no passado, ele gostaria de rir alto, falar sem pressa, beber álcool e passar tempo com os outros. Como o desgraçado basicamente gostava de pessoas, ele podia ter certeza de que tinha conhecido mais pessoas na Guilda Azul. Não havia um motivo decisivo para não usá-lo. Se alguém se machucasse, era claro que ele acharia que era culpa dele, e se morressem, sua mentalidade desmoronaria. Era muito óbvio que isso afetaria a batalha, e eu podia ter certeza de que isso consumiria vivo no final. Mesmo que não fosse uma festa exclusiva dos azuis, ele poderia ignorar as mortes de outros. Era uma questão se algum dos 4 grandes anjos ignoraria se desse seu focinho a outros aventureiros. Eu poderia afirmar que Park Gil-Gu não podia ser ignorado. Eu esperava uma cena em que ele pulasse sem perceber, interrompendo a batalha. Isso mesmo. É um problema maior do que as estatísticas ou as chances de vitória. No centro, as pessoas tinham que ser legais, e Park Gil-Gu estava longe de ser legal. Aquele desgraçado não se encaixava nessas coisas. Sorri e dei um toque no ombro dele uma vez, e então saí. Olhei para trás e vi o rosto de um menino que agia como uma criança se despedindo do pai a caminho do trabalho. Parecia que ele não queria que eu fosse embora, mas eu também não podia investir mais tempo lá. Como Leiji disse antes, os casos de Shaiha e Jungayan também eram urgentes. Eventualmente, decidi focar o tempo restante em mais 2 pessoas. Ambos mal conseguiam pular o muro, então era natural pensar que alguma contramedida era necessária. Claro, eu podia checar mais ou menos com meus olhos da mente que o crescimento estava crescendo invisivelmente aos poucos. Ainda assim, se me perguntassem se obtive as especificações que desejava na situação atual, em que o tempo estava diminuindo gradualmente, eu não diria que sim. Como o tempo era curto, pode-se dizer que meu objetivo era criar um lugar onde eles pudessem crescer em termos de crescimento. A primeira coisa sugerida foi da Shaiha, não de mim. Senti o espelho de mão tocando. Ei,
Pode fazer o mais rápido possível. Por que você acha que eu deveria fazer isso agora? Bem, parece que deveria ser feito rápido. Sinto que minha cabeça vai se abrir um pouco se eu lutar com calma. Tentei entrar em uma floresta próxima. Eu te avisei. Parece que seria melhor ficar com alguém de nível parecido. Mas e sua missão? Será que ele finalmente decidiu se abster, por enquanto? Sim. Ainda assim, não estava completamente claro. Vamos observá-lo, e se for inevitável, devemos deixar para lá, não diga algo que não queira dizer. Então, quando não vai demorar, mas precisamos de tempo para nos preparar, você pode fazer um pouco mais rápido. Meu corpo está um pouco emburrado. É um pouco irritante porque parece que eu pularia um pouco mais alto se o tempo para ficar parado for prolongado. Recentemente, tenho praticado controle, mas é irritante. E porque é Jungaian, não Kyung-sung, e Sung tem algo para fazer sozinho, e acima de tudo, Jungaian está com um pequeno problema. Ela está tendo dificuldade para crescer, sim, como não resta muito. Isso não é um pouco problemático, bem, não é tão grande assim. Honestamente, ela ainda está crescendo constantemente, e duvido a que esse processo seja realmente necessário. A situação é boa. Tenho certeza de que ela está no topo em relação às estatísticas. Ela pode ser mais forte que você, Nona. Você realmente acha isso? Não, Nona precisa vencer. Não sei. A força dela não é suficiente para destruir o segundo anjo. Claro, seria chocante, mas não é a primeira vez. Não. Nona não pode perder. Do que você está falando? A Ian cairá diante de um mago chamado Park Mi-jin. Durante o treinamento de combate simulado, vou fingir que ouvi boatos de que Nona foi quebrada por um novo bruxo chamado Park Mi-jin. Era uma mensagem que os fazia entender mais ou menos qual era a situação. Isso vai ser divertido. Não, Nona. Não parece que seria divertido. Isso porque eu nunca imaginei que conseguiria executar o confronto de monstros desesperadamente e detê-lo com minhas próprias mãos. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.